Muito bom poder estar em férias com vocês aqui e saber que muitos vieram de longe, de perto. Eu vim 100 quilômetros para estar aqui nessa noite. Na verdade, eu vim mais do que 100, mas minha base hoje é em Gramado e a gente está passando por aqui e é impressionante saber como a nuvem de Deus ela se move e de repente você encontra alguém debaixo dela e você fala: pô, Nuno, você aqui? A minha agenda desse final de semana foi exatamente aqui em Canoas e o Nuno foi exatamente aqui em Gravataí. E em maio que eu estive lá? Em março estive visitando pela primeira vez a Comunidade Cristã de Lisboa. O Nuno é uma figura e é um prazer poder estar com ele aqui. Muito curto, vai embora amanhã, depois da manhã? Amanhã já, meu irmão. Pô, você não conheceu ainda a República de Curitiba? Mas como as coisas elas caminham próximas uma das outras e no fundo você sabe que existe um Deus conspirando a favor dos seus filhos. Meu nome é Cal, tenho 32 anos, estou há 9 anos e 7 meses casado com aquela figura ali, que é a Aline. Sou pai do Taylor, que tem 1 ano e meio, sou pai da Melanie, que tem 3 anos e meio, e sou pai da Bethany, que é para nascer. Ainda não. Mas ela está me trollando, porque eu falei: pô, tem que estar grávida já, meu. De trabalho, não aparece a barriga. Mas esse ano nós queremos engravidar ainda do 3º filho. E eu sou a 3ª geração de pastor e missionário da minha família. Fazem mais de 120 anos que eu, meu pai e meu avô, nós servimos o Brasil com o Evangelho. Eu sou um cara bastante atípico, porque eu sou sobrevivente. Eu descobri que há vida após a igreja. Meu pai tem um contexto bem interessante quando o assunto é igreja. Meu pai ele tem um testemunho muito forte. E nos últimos 21 anos, quando meu pai ele saiu de todo o trabalho de qualquer igreja, meu pai já foi pastor da igreja menonita, Cristianismo Decidido, Igreja de Deus, Igreja Exército Salvação. Só que por onde meu pai passava, parece que algo não dava certo. E com 18 anos eu descobri que o meu herói se tornou meu Golias. Descobri que dentro do meu herói existia um ser humano. Eu tinha 2 opções: ou eu barateava aquilo que eu cria, ou enfrentava o meu herói e derrubava o gigante que na verdade se tornou na minha vida. Meu pai é meu herói na fé hoje, tem 80 anos, mora na Alemanha, meus 6 irmãos moram na Alemanha. E com 18 anos, depois de ver meus 4 irmãos se desviando, eu fui o primeiro a bater no meu pai e falar: cara, não é assim que faz igreja, não é assim que faz ministério, não é assim que trata os filhos. Só quem era eu? Eu era um ninguém. Eu literalmente não sabia quem eu era, mas uma coisa eu tinha certeza, que o máximo do meu pai era o mínimo meu. Onde meu pai estava chegando na vida, eu estava começando minha vida. Que o telhado do meu pai era meu assoalho. E quando eu falei isso para o meu pai, foi o bar mitzvah. A partir dali, meu pai me respeitou como homem até hoje. Hoje eu sou pastor do meu pai, casei alguns irmãos, sou o pastor da minha família. Meu pai é um velhinho feliz, tem 15 netos. Cada dia, um dos netos passa lá no condomínio de idosos onde ele vive. Ele às vezes está bem, às vezes está ruim. E hoje ele está com Alzheimer. Mas o meu pai, ele me inspirou. E com 26 anos eu descobri a história do meu pai. Com 26 anos eu confesso que eu não sabia quem eu era, nem de onde eu tinha vindo. Meu pai hoje tem 80 anos, meu avô teria 120. Quando eu nasci, meu pai já era velho. Então eu não sei o que é ter um pai que joga bola, que anda de bicicleta, um pai que vai na escola, eu não sei. Meu pai sempre foi tiozinho desde que eu nasci. E esse distanciamento foi um desafio na minha vida. Porque eu podia ou chutar o pau da barraca, como vários filhos de pastores fazem, inclusive os meus irmãos, ou pegava o boi pelo chifre e virava o jogo. E hoje eu quero abrir um pouco meu coração, falando para líderes, falando para pessoas cujo destino da saúde da igreja desse país está nas tuas mãos. Filipenses 2, 1-3, a Bíblia diz assim, Filipenses 2, eu vou começar lendo já a partir do versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é um dos textos que para mim mais me impulsiona e motiva a buscar essa palavra um. Eu por muito tempo achei que era utópico tentar ser um. Eu confesso que chegou um ponto na minha vida que eu pulei fora de Marcha para Jesus, eu pulei fora de Café de Pastores, eu pulei fora. E como já dizia o poeta, eu quero estar louco, eu quero estar certo. Fora do sistema, longe eu caminho mais perto. E aí talvez você não entende o que isso significa para um filho de pastor que viu o pai errando, mas que viu a igreja errando com o pai que errava. E eu tinha todas as razões para me desiludir da igreja, tanto que eu fiz isso e falei, cara, a última coisa que eu vou ser na vida é pastor, porque se ser pastor é ganhar 2 contos para ser um depósito de problemas de uma igreja, estou fora. Só que não foi assim que aconteceu na minha vida. Com 18 anos eu fui ordenado ao ministério, e naquela semana eu estava muito brigado com meu pai. Foi naquele tempo onde a gente estava fechando mesmo. E no meio de um culto, eu tocando piano, veio um pastor que era amigo de jovens, de juventude do meu pai, congregava no mesmo grupo de juventude, de mocidade, e estava pregando. Eu lembro que ele mais cuspia do que ele pregava, então tiozinho que ele já estava. Mas aquele tiozinho saiu dali, foi até o piano que eu estava sentado, e ele começou a declarar sobre minha vida, profetizar, e ele falou assim, pastor Frederico, hoje o seu manto vai passar para esse menino aqui. Esse menino aqui é o ministro dessa casa. E meu pai baixou a cabeça, cerrou os dentes, porque era justamente naquela semana que o menino tinha tentado se mostrar homem dentro de casa, e meu pai estava muito bravo comigo. E aí esse cara me traz na frente da igreja e fala, pastor, se você crê no que Deus colocou sobre esse garoto, levanta e põe o seu paletó sobre os ombros dele. E aquele pastor me ungiu ao ministério com 18 anos. Eu não pedi para ser ungido. E o fato é que dali eu saí, conheci minha esposa e por conta dela fui motivado a ficar 10 anos numa igreja. E nessa igreja eu fui ressignificado. Eu comento que a minha vida era bege, quando eu achava que era branco. Sabe quando você pinta a parede de branco gelo e de repente você vai lá depois de um ano e compra o branco neve? E aí você pinta metade da parede de branco neve e os dois são brancos e fala, meu Deus, como estava amarelada essa parede. E a minha vida era amarelada. Eu não bebia, não fumava. Aliás, se ninguém falasse que masturbação era pecado com 13, 14 anos, eu ia achar que, cara, eu não tenho problema. Eu não sei o que é fumar um bag, eu não sei o que é transar com uma segunda mulher na vida, eu não sei o que é ter uma segunda namorada, eu não sei o que... Não sei. Eu não sabia o que era errado. Só que o ponto, com 22 anos, eu não sabia também o que era certo. Porque não saber o que era errado eu já tinha aprendido, mas também não fazia nada certo. E foi ali que Deus começou a mover o meu coração para uma reforma nacional. E hoje a Igreja no Cinema, ela proclama uma reforma nacional. E essa reforma não é uma terceira reforma porque Martinho Lutero fez uma reforma ou porque aconteceu reformas em outros países, mas a reforma que a cruz trouxe para nós. A cruz reformou a minha história e a sua história. Esse texto está dizendo assim, ei, tende o mesmo pensamento. Por muito tempo eu achei que ter o mesmo pensamento era uma ditadura de pensamento. Pô, como todo mundo vai ter o mesmo pensamento? Não tem como. O cara é gaúcho, meu. O cara é português, meu. É impossível o cara ter o mesmo pensamento que eu. Meu pai é alemão, ele não vai entender, ele não vai pensar. Só que esse texto está dizendo, completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas. Só que como que faz para eu e você pensar as mesmas coisas? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Você sabia que o princípio para você ter o mesmo sentimento é você ter o mesmo pensamento? Porque pensamento gera um sentimento. E o meu sentimento gera a minha atitude. E são as somas das minhas atitudes que determinam o meu destino, se é sucesso ou fracasso.
Logo, o destino do sucesso ou fracasso é resultado dos meus pensamentos. Por que uma pessoa trai? Por que um pastor trai? Porque o sentimento se tornou mais forte do que o seu pensamento. No pensamento todo mundo sabe, não pode trair, não pode trair, não pode trair, mas chega uma hora que o pensamento fica mais forte, o sentimento fica mais forte que o pensamento. E aí isso leva à ação. E aquela ação determina o destino. E essa verdade quer dizer o quê? Que você se encontra hoje exatamente onde os seus pensamentos te levaram. Se a sua vida está uma maravilha, parabéns. Seus pensamentos te levaram a essa maravilha. Só que se a sua vida está uma porcaria, como eu encontro muitos jovens, pastores, líderes, amigos, que xingam a igreja, xingam a Universal, xingam a denominação, mas na verdade, cara, você está onde os seus pensamentos te levaram. Só que por anos eu busquei entender, mas então como que pensa as mesmas coisas? Definitivamente entrando para uma denominação e saindo de outra, não é. E eu cheguei numa conclusão, e é sobre isso que eu queria compartilhar o meu sonho de igreja com vocês. A igreja brasileira, ela não evolui como ela poderia evoluir, ela não prospera o tanto que ela poderia prosperar. Na minha convicção, por quê? Porque as nossas semelhanças estão no que nós fazemos juntos, mas as nossas diferenças estão no que nós pregamos. As nossas semelhanças estão no que nós fazemos, e as nossas diferenças se encontram no nosso discurso. Eu prego, ele prega, eu tenho uma banda, ele tem uma banda, a gente faz conferência para jovem, ele também faz, então vamos andar junto? Vamos. A gente anda junto enquanto um é Marta para o outro. Mas o dia que a gente senta junto e fala, meu irmão, fala um pouco mais sobre arrependimento de obras mortas, fala um pouco mais para mim sobre o Espírito Santo, fala um pouco mais para mim sobre pecado. Aí chega num ponto da conversa que a gente tem que parar de falar. Porque aí ele fala assim, não, mas veja bem aqui, é que nós entendemos, é que nós percebemos, o que nós temos sentido, o que temos recebido, e esses gerúndios me irritam, porque eu não quero saber aquilo que você tem sentido, recebido, vivido, eu quero saber o que a Bíblia diz. E o dia que você coloca um versículo na mesa, que a Bíblia diz, que derruba o que eu tenho percebido, o que eu tenho sentido, eu converto meu coração a você. E o fato é que nós não sabemos hoje no que pensar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um cristianismo um pouco demasiadamente baseado em opinião e não em princípio. Se eu perguntar para vocês, se eu virar esse copo aqui, cai para onde a água? Quantas respostas diferentes a gente vai ter aqui? Quantas? Se eu for num estádio com 100 mil pessoas e falar, ei, vou virar aqui, cai para onde essa água? Quantas respostas diferentes a gente tem? Nenhuma. Sabe por quê? Porque em um princípio não existem duas opiniões. Quando eu coloco uma colocação e de repente vem um cara tipo Nuno assim, ele vem e fala, não, mas veja bem, não é assim. Eu percebo que a minha opinião somou com a opinião dele. Só que são duas opiniões. Em vez de eu resistir à opinião dele, a primeira coisa que eu penso, eu falo, putz, eu estou desprovido de algum princípio, porque ele conseguiu me ganhar numa opinião. A minha opinião virou uma opinião contra a dele. Só que na presença de um princípio, todas as opiniões, elas fogem. Não existem duas opiniões. E sabe o que me fascina num princípio? Que um princípio não precisa ser defendido. Não, veja bem, porque cai para baixo sim. Você precisa ficar... Não, meu irmão. Aí esse cara chega e fala, não, isso aí não. Se você virar bem certinho, cai para cima. Pô, então tá bom, ó, cai para cima. Um princípio, ele não precisa ser comprovado. Não, me prova então, me prova. Por que cai para baixo? Brother, não sei por que cai para baixo. Mas cai. Mas cai para baixo. Por quê? Não, mas que tem a gravidade, porque, vou provar para vocês que cai para baixo. Precisa provar? O dia que a gente pregar a Bíblia como princípio, a gente não precisa mais defender ela. Deus não procura defensores, Deus procura proclamadores. Eu me nego a pregar um evangelho que necessita ser defendido. Um evangelho que precisa de defesa, não é o evangelho de Cristo.
Mas nós vamos lá no chat, vamos lá nos fóruns, e não, porque o arminiano falou isso, porque o calvinismo falou aquilo, porque... Cara, que se dane, no fundo, o que alguém fora da palavra achou. Mas aonde está escrito isso? Porque quando alguém mostra onde está escrito, eu sou o primeiro a dar um abraço, um beijo e falar obrigado, porque você me levou hoje. Quem não quer ser convencido por um versículo? Quem não quer? Eu e você, todas as vezes que nós viemos aqui, nós queremos ser impulsionados para um nível mais excelente de compreensão acerca das Escrituras. E de repente a gente começa, não, mas veja bem, é porque, não, aqui a ceia é só para quem já foi batizado. Não, mas aqui a gente batiza porque é só para quem é membro da igreja. E de repente, mas está escrito aonde isso aí? Me perdoa o calvinista, o arminiano, o fulano, mas imagine, o que levou alguém a ponto de ser chamado calvinista, se autodenominar o nome de um cara que nem sequer se consta nas Escrituras? Cara, fala que você é Paulino, fala que você é de Apolo, fala que você é de Áquila e Priscila, fala que você é Pedro, fala, assim, pelo menos dá para encontrar onde que ele está. Mas quem é João Calvino? Quem é Armínio? Quem é Martim Lutero? Era um ser mortal igual você, que nasceu depois da cruz e se apropriou dos seus dias, por isso que ele marcou a sua história. Só que hoje, existe Calvino, existe arminiano, existe Luteros que estão sentados na minha frente. A questão é que eles estão distraídos, lendo a vida dos outros, e não entendendo que nós somos a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. Você é o próximo livro da história. Eu não sou contra você estudar o passado, mas eu sou contra você se negar a escrever o futuro. Nós precisamos escrever uma história do nosso país. E eu sonho o dia que a igreja brasileira, ela vai inverter esse fenômeno, onde as nossas semelhanças vão estar nos nossos discursos e as nossas diferenças no nosso modus operandi. Eu não desejo que ninguém saia fazendo culto na igreja no cinema. Eu, na igreja no cinema, me nego a fazer um culto com uma prancha no púlpito. Eu, na igreja no cinema, me nego a subir de terno e gravata e sapato lustrado. Só que não é esse o problema. Porque se esse fosse o problema, eu colocava o sapato, eu colocava a prancha. Mas eu sonho de ver uma igreja que, cara, faça como se quiser. Se gosta de ser colorido, vamos ser colorido. A igreja no cinema de Fortaleza é uma crise, porque é literalmente nordestina dentro do contexto da igreja no cinema. É tudo colorido, é tudo muito diferente. E o pessoal vem e fala, mas calma, lá a identidade visual dos caras destoa. Eu falo, cara, relaxa, meu irmão. Quero saber o que eles estão pregando. E quando eu e você, nós tivermos o mesmo pensamento, isso vai nos levar a um mesmo sentimento. E aí, nós vamos ser um. Ser um não é estar um. Sabe qual que é a diferença entre unidade e união? União é um monte de gente junto no mesmo lugar com sentimentos diferentes. Unidade é o povo todo espalhado pelo mundo, carregando o mesmo sentimento. Eu não quero mais ser ingênuo de tentar andar em união com a Igreja Nacional, eu não consigo. Não tem como a gente andar. E Jesus ele não falou se unam, vinde. Jesus falou ide, se espalhem. Não há nenhum problema a gente caminhar cada um para o seu lado. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que nós precisamos elevar um nível e começar a pregar princípios da palavra de Deus. Eu estive com o irmão Yun. Quantos conheceram o irmão Yun, o homem do céu? Eu tive a oportunidade de ir na Alemanha tomar um chá dentro da casa dele. E no meio disso ele me conta a história de quando ele tem as duas pernas quebradas dentro da prisão. E esse homem se levanta, o Espírito Santo fala, se levanta e sai caminhando. O primeiro portão se abre, o segundo se abre, e no terceiro ele escuta audivelmente Deus falando com ele assim, vai e prega contra as denominações, porque eu não criei as denominações. Isso, assim, para mim foi porque isso eu só pensava, não tinha coragem de falar isso. Só que de repente eu encontro um dos 5 maiores líderes da igreja perseguida na China, contando isso para mim. Ele não falou mal de denominação, ele só falou o que Deus falou com ele. Só que esse cara, ele foi preso na China, e ele contando para mim, ele falou, o dia que me prenderam
A quinta vez, eu perguntei, mas por que vocês estão me prendendo? No dia do casamento dele, ele estava casando. Ele teve que sair correndo no meio da mata porque os soldados descobriram onde que era o casamento dele. E ele abandonou a noiva dele e correu para dentro do mato. E ele falou, mas por que vocês estão me prendendo? E aí o soldado falou, porque o seu cristianismo é uma ameaça para o comunismo. Esse cara, ele conta que enquanto os Estados Unidos mandava Bíblias para a China, a igreja crescia como nunca. A igreja chinesa é uma das mais cresce no mundo, não sei se você sabia disso. Ao contrário do que a gente pensa dos perseguidos, nossa, coitado deles, estão morrendo vivos, estão queimando, não sei o quê. Na verdade, eles estão com dó da gente hoje. Essa é a realidade. Converse com pessoas que estão envolvidas, você vai ver que é eles que têm dó do Ocidente. E ele diz assim, sabe quando que a bagunça começou? Quando que a igreja chinesa ela se dividiu? O dia que, junto com as Bíblias que vinham dos Estados Unidos, colocaram alguns livros sobre liderança, alguns livros sobre adoração, alguns livros sobre modelo de igreja, e de repente a gente não se entendia mais, ele falou. Porque um falava que era assim, outro vinha e falava, não, mas eu acho que é assado. E quando eu olho na nossa realidade de igreja, a gente se degladia nisso. Porque a gente é líder de jovens, a gente é líder de louvor, mas no fundo a gente sai aborrecido. Não foi nem porque alguém quebrou um princípio, foi porque não fizeram o culto com as luzes como eu queria que fizesse. As pessoas, elas terminam muito mais chateadas com as coisas que nós fazemos junto do que as coisas que nós cremos junto. Agora você imagina nós, todo o Rio Grande do Sul, todo o Paraná, toda Santa Catarina, o cara chega numa Assembleia de Deus, ele escuta uma mensagem, ele chega lá no Brasa Church, ele escuta a mesma mensagem, ele sai do Brasa Church, ele vai lá para a congregação cristã, é a mesma mensagem. Ele chega na Batista, é a mesma mensagem. No Brasil hoje existem aproximadamente 10 mil denominações. Lendo o mesmo livro, imagine se a gente lesse outro livro diferente. No que nós estamos sustentando a nossa fé, no que nós pensamos, no que nós aprendemos, adquirimos na cultura, ou naquilo que a Bíblia realmente diz. Eu tenho aprendido que a Bíblia é um livro, que ele não é um simples livro. A Bíblia é um espírito. A Bíblia não é um livro para ser estudado e decorado. Jesus, ele falou, as minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia é um livro para nós nos relacionarmos com ela. E a minha pergunta que eu te faço é, quanto tempo você passa ouvindo a Bíblia falar com você? Porque você lê uma coisa é uma coisa. Agora, você ouvir algo falando com você é outra. E nós precisamos mergulhar nas Escrituras a ponto que nós consigamos ouvir as entrelinhas, o que está escrito escondido naquele mistério. Quer um exemplo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você lê isso, você lê e fala, pô, quem crê não vai perecer. Só quando você escuta a Bíblia falando com você, você vai ler o mesmo texto, e sabe o que esse mesmo texto ele diz para você? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso significa que todo aquele que nele crê não perece. Quem crê não perece. Quem crê não perece. Isso não está falando de amanhã. Isso está falando de todos os dias da sua vida. Pelo fato que você crê, você não perece. Os nossos maiores medos estão em cima daquilo que pode vir a acontecer conosco. 90% dos nossos medos são coisas que não aconteceram, sabia disso? Só que esse texto está dizendo, não, quem crê não perece. Não muda todo o contexto, não muda toda a perspectiva do mesmo texto que você lê a vida inteira. Bom, quem crê não vai perecer, mas não é isso que o texto está dizendo. Esse texto está dizendo que existe um princípio, quem crê não perece. É absoluto. Não, mas veja bem, se ele não parar de... Não, você não entendeu. Quem crê não perece. Não, mas e se ele não pagar, não sei... Não, quem crê não perece. A questão é quem crê e quem não crê. E para concluir, tem quanto? 1 minuto? Esse texto ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Todo o resto, faça por humildade. O contrário de nada é o resto. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E eu te pergunto, quem é maior que você? Na nossa cultura de igreja, a gente aprendeu a honrar os nossos líderes. A intenção é boa, mas a compreensão é curta. A Bíblia não nos ensina a apenas honrar os nossos líderes. Porque quando nós honramos nossos líderes, nós corremos o risco de desonrar quem não é líder. Só que esse texto está dizendo assim, ei, considere cada um os outros superiores a você mesmo. O dia que você considera todo mundo superior a você, você nunca vai desonrar o seu líder. Mas se você honrar o seu líder, você corre um sério risco de talvez desonrar a tiazinha que limpou o banheiro. Ou aquela criancinha de 12 anos que passou e você não deu bola para ela, porque ela não é líder. Que ela não vai te assegurar nenhuma posição, nenhum caminho para um lugar onde você pretende estar. Só que esse texto está dizendo assim, cada um considere os outros superiores a você mesmo. E a pergunta que eu te faço para terminar, quem é maior do que você? Se eu é para considerar os outros superior a mim, quem é maior do que eu? Só existe uma resposta que eu encontrei para essa pergunta. Só é maior do que você aquele a quem você considerar maior que você. Eu e você, nós fomos criados numa cultura que eu primeiro preciso ler o seu currículo. E se o seu currículo rebaixa quem eu sou, eu entendo que você é maior. Só que, na verdade, eu não te honrei porque você é maior. Eu te honrei porque eu me senti reduzido perto de você. Eu me senti menor que você. Então, o Nuno é bispo. Quem sou eu? Eu só sou o Cal. Por quê? Porque, na verdade, não fui eu que considerei ele maior do que eu. Fui eu que me rebaixei logo diante dele, porque eu me senti constrangido. Só que quem é maior que você? Todo aquele o qual você considera maior. E essa é uma prática que Jesus ele sabia fazer bem certinho. Se você considerar alguém maior, a sua professora da escola, ela vai ser maior que você, porque você considerou ele maior. A tiazinha que limpa o banheiro da sua universidade, ela é maior que você, porque você considera ela maior que você. E sabe qual que é o pulo do gato nesse princípio? É que a Bíblia diz que o maior que serve o menor. É o maior que abençoa o menor. Se Jesus considerava todas as pessoas maior que ele, quem abençoava Jesus? Todas as pessoas. Jesus era bendito, porque a bênção dele vinha de todas as pessoas, não porque elas eram boas ou ruins perto dele, mas porque ele promovia elas a ser maior. Quando você considera as pessoas maior que você, independente de quem ela é, o que ela faz, o que ela possui, independente, não precisa ser teu pastor, não precisa ser líder de célula, não precisa ser nada. Ela só precisa ser uma pessoa que ela percebeu que você considerou ela maior que você. Você vai ser o primeiro abençoado pela vida dela. E de repente você começa a ser abençoado de pessoas que você nunca imaginou e nem percebeu e nem esperava vir daquela pessoa. Deus ele deseja fazer isso no nosso país.